Estamos de volta e antes da gente começar a nossa próxima entrevista, a gente vai mandar beijo para todo mundo que está interagindo com a gente através do nosso WhatsApp, através do nosso Instagram também, o @TV Feliz no Instagram. Tem também a nossa página oficial no Facebook, facebook.com/TV Feliz, tá? TV Feliz Oficial, você vai achar aqui super fácil. Tem o meu Instagram também, o @Paulinho Martim, e o seu também, né? Manda um beijo aí para todo mundo. Vamos do mandar. seu Instagram. Me segue também, aí, @Luísa Tavares, esse é o meu, ó. Um Isso. beijo pra Rita Guedes, Aline Monteiro, Érica Vanessa, a Bia Souza, a Adel Cavalcante, a Duda Ribeiro, que tá sempre ligada aqui, o Marcos Moreno também, lá em Gramoré, um beijo pra toda a turma de Nízia Floresta. Exatamente. Mossoró, um beijo, todo mundo de Mossoró tá assistindo Mossoró ao inteiro assiste a programa. gente, né? São José de Mipiboa, a gente não pode esquecer, porque sempre tem gente interagindo com a Santa gente. Cruz, enfim, o nosso programa tá aí Verdade. espalhado no estado inteiro e no Brasil também, porque você pode assistir pelo tvfeliz.com.br aí nesse site, nosso programa ao vivo, né, Paulo? Isso aí, ó. Beijo aqui, ó, pra Miriam Mendes, Ângela Gomes, Tiago Barbalho, Paulo Tavares, seu primo, ó. Geisa Maria, Mesquita, Sônia Elizabeth, José Antônio, Tatiana Costa, Alda Oliveira, Rejane Santos, Camila Silva, Um beijo, enfim, gente. todo mundo. Bom, é isso. Daqui a pouquinho vamos mandando mais beijos, mandem seus recados. Se quiser, pode mandar um áudio também, que a gente adora ouvir a voz de vocês. Isso. Então, agora, vamos mudar de assunto. Daqui a pouquinho a gente fala de novo de redes sociais, porque a gente vai falar de temas que interessam muito as famílias e mais especificamente pais e filhos, porque, gente, muitas vezes a vida, né, a comunicação entre os pais e os filhos passam por transformações e é preciso dialogar sobre isso a fim de se evitar problemas sérios. E no quadro Comportamento de hoje, a gente está recebendo aqui duas psicólogas maravilhosas, gatas, belas, que vão falar sobre um projeto especial voltado para essa relação tão fundamental entre pais e filhos. A gente já está aqui recebendo a Hétera Fernanda, psicóloga clínica e escolar, e a Marília Menezes Rocha, que é psicóloga clínica. Bem-vindas, meninas. Bem-vindas, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Bom, né, vamos começar o nosso tema que é tão importante, né? Eu queria começar sabendo o que é esse projeto, né? Cuidando dos pais. Quem cuida precisa ser cuidado? Então, esse projeto ele foi idealizado por Hétera e por mim, né, quando refletíamos sobre a importância de se prestar um serviço psicológico para pais e cuidadores de crianças e adolescentes. E aí, a partir daí, nós realizamos uma pesquisa com alguns profissionais de saúde e da educação, que também atendem crianças e adolescentes, e aí surgiram diversas temáticas contemporâneas que influenciam no desenvolvimento e no bem-estar das crianças e dos adolescentes e, consequentemente, na saúde de seus pais. Aí, a partir de então, surgiu a ideia do projeto Cuidando dos Pais, Quem Cuida Precisa Ser Cuidado, em que está sendo elaborado sob uma perspectiva assim, bem acolhedora, né, bem empatizante, psicoeducando pais. O que é psicoeducação? É importante a gente esclarecer. A psicoeducação é a estratégia psicossocial que visa promover conhecimento e formas de lidar com essas situações que podem gerar adoecimentos nas crianças e nos adolescentes. Legal, então a proposta é essa, né? Essa interação entre pais e filhos e possíveis problemas que estejam acontecendo, porque infelizmente acontece muito nesse corre-corre, né, diário, entre não só os pais, porque hoje a gente vê filhos fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, porque os pais querem que sejam super filhos, né? Façam aula de música, de teatro, de um esporte, aí faz aula de inglês, de francês, matemática, enfim. Então, tem que haver essa conversa, né, entre os pais e entre os filhos para que haja uma vida mais saudável, um relacionamento mais saudável, né? Com certeza, estamos diante de crianças e adolescentes, né, com responsabilidades de adultos, né? Então, é necessário, sim, e principalmente um acolhimento também a esses pais, porque quando uma criança, um adolescente, ele é afetado, né, com a depressão, isso provoca toda uma inquietação em toda a família.
Tá aí, gente. Legal, gente. É um projeto muito bacana, porque às vezes os pais eles não entendem o que está passando ali, né, com os filhos, e os filhos também acabam não entendendo o que os pais querem deles, né? Então acaba que tendo um ruído nessa relação, que na verdade deve ser cada vez mais conjunta, né? Agora vocês perceberam, você hétera, né, que criou esse projeto, né? Você percebeu essa coisa de que os filhos, cada vez mais, eles estão realmente em depressão, algo que deveria ser totalmente distante, né, Roberta, da vida deles e está cada vez mais próximo. Vocês perceberam isso? E a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, ela estima aí mais de 350 milhões de pessoas afetadas com a depressão. E atualmente o elevado número tanto de crianças como adolescentes e, para surpresa, crianças também. E quais são os fatores ali que fazem com que essas crianças elas tendem a ter mais depressão? São vários fatores, né? Uma doença multifatorial. Então, assim, desde também se há na família casos de depressão, o dia a dia, como é que está a questão da socialização. E na criança e no adolescente, o baixo rendimento escolar, né, é um sinal, um sintoma, a mudança de humor, a mudança na alimentação, mudança no sono também. E na criança, principalmente, ela se apresenta de uma forma através de alguma agressividade, de inquietação, irritabilidade, né? Por isso, muitas vezes, se confunde com outros problemas de comportamento. E a família precisa aí estar atento a esses sinais e sintomas. Você tem filho? Filha? Não, eu não. E você, Marília, tem? Tenho 2 filhos. 2 filhos, Sim. quantos anos? Uma de 10 e um de 6. 10 e 6. Então, são idades ali um pouquinho distantes, né? Mas aí, ao mesmo tempo, dá para tratar os dois da mesma forma? Dá para perceber as diferenças e semelhanças entre os dois? Como é que é? Vamos falar assim, um exemplo pessoal na sua casa. Você acaba, claro, levando, né? Não tem como ver você ter um convívio com seus filhos e não passar para outros pais a melhor forma de tratá-los, né? Pois é, realmente eu vivo na prática e na profissão, né? Eu lidar com crianças e com pais. Na minha experiência, eu percebo que é totalmente diferente, né? São filhos dos mesmos pais, pai e mãe, mas apresentam comportamentos totalmente diferentes. E aí eu queria reforçar que também pela minha experiência e também pela minha experiência como psicóloga clínica, o porquê da gente ter montado essa primeira temática desse projeto, que vai ter diversas edições, em relação à depressão. Por quê? Porque vários sintomas e sinais depressivos na criança e no adolescente se apresentam de maneira diferente do que na fase adulta. E são muitas vezes confundidos com outros problemas emocionais e com outras problemáticas de comportamento. Aí a gente entende que com esse projeto, psicoeducando pais para que eles tenham essa informação de como lidar e de criar estratégias e manejos de prevenir o adoecimento de seus filhos, e também acolhendo nesse projeto as dúvidas deles que eles vão estar trazendo em relação às temáticas, a gente vai estar gerando também saúde para esses pais. E aí a gente consegue entender por que o nome desse projeto, agora, cuidando dos pais. Marília, dá para perceber, vocês são psicólogas, né? Claro, leem muito bem cada ser humano. Os pais, eles não dão muita bola para o problema dos filhos? Como é que é essa relação? Eu acho assim, Luísa, que a arte de educar e a missão de cuidar, ela requer muito investimento de tempo, investimento afetivo e muito conhecimento também, que decorrente da própria alimentação humana e decorrente das múltiplas demandas que os papais e as mamães hoje precisam lidar, se torna mais difícil essa convivência de forma mais saudável, entendeu? De modo que os pais consigam estar sempre atentos às dificuldades e aos conflitos dos seus filhos. Porque às vezes nessa correria do dia a dia, essa rotina que todo mundo tem, às vezes o filho está passando por algum problema e os pais nem sabem, né? E até ignoram. É besteira, é frescura, você está muito rebelde, né? Você é criança, tem muito que viver, mas que na verdade já está passando por um problema que inclusive pode ser desenvolvida por outras ocasiões também, assim como os bullying, né? Que são famosos aí pelo mundo inteiro. Inclusive tem até uma pergunta aqui, da nossa telespectadora de Lagoa Seca.
a Sandrine. Ela diz assim, ó, qual a origem da depressão na criança? O bullying causa a depressão? Como eu falei, a depressão infantil, né, é multifatorial a doença, então, assim, tem vários fatores, desde uma dinâmica social e se há histórico também na família de depressão, né, então, assim, é preciso uma avaliação, né, não dá para dizer que é um único fator, né, é importante que essa criança, que os pais estejam atentos e acompanhem, né, como você falou, hoje uma rotina, né, muito corrida, com muitas atribuições, todos, e principalmente também poder ter esse olhar da escola, porque muitas vezes a criança e o adolescente ele fica a maior parte do tempo na escola. Então, dialogar aí com educadores, com quem observa. Teve uma outra pergunta. Isso, no caso dela, a Sandrine disse que bullying, o bullying ela causa depressão realmente. Sim, também. Os professores têm que estar atentos. A gente está falando, claro, da relação pais e filhos, mas existe essa preocupação também, né? Que os pais têm que olhar de perto qual é a escola que o filho está estudando, se os professores, coordenadores, está todo mundo ali em sintonia, para ver de perto, porque o filho passa boa parte do tempo na escola, né? Convivendo com outras pessoas que não é a família, né? Que não são da família. Então, também, os professores têm esse papel de olhar se está tudo bem, de orientar. Com certeza, está atento, né, ao que a criança apresenta ali, não é, a criança está na escola, mas ela está ali desenvolvendo várias habilidades, inclusive a sua socialização. Então, os educadores hoje, eles muitas vezes eles trazem muitas informações, né? Informações que muitas vezes quando a gente faz uma visita escolar, a gente recolhe muitos dados através desses educadores. Com então, certeza. É extremamente importante a parceria escola, família e principalmente assim, esse projeto também é porque muitas famílias elas não sabem o que fazer, né? Quando tem uma criança ou um adolescente com a depressão, o que fazer, muitas vezes se sentem culpados ou envergonhados em falar, ainda tem um tabu aí com as questões emocionais. Mas é importante falar, né? Sim. Até porque a depressão ela é uma das doenças mais incapacitantes. E é né? por projetos como o de vocês que acabam levando informações para as pessoas que não sabem, né? Não sabem o que é depressão, não sabem o que é bullying. Não aceitam também. E, inclusive, eu vi até uma notícia aqui na nossa cidade que uma escola teve que pagar uma indenização para um aluno que estava sofrendo bullying e a escola não tinha resolvido a situação, né? O menino estava sofrendo e eu vi que essa notícia saiu aí e achei muito legal, porque as pessoas precisam ser informadas cada vez mais. O bullying, ele pode causar até morte, né? Inclusive, a gente tem um áudio aqui do nosso telespectador fazendo uma pergunta. Você aí de casa também pode interagir, tá? Através do nosso WhatsApp, 981056955, se você quiser tirar uma dúvida aqui com as nossas convidadas. Vamos ouvir o áudio agora? Eu sou Maria Tereza, de Mãe Luísa. Eu gostaria de saber como identificar, né, nas situações do dia a dia, na criança, a depressão, a possível depressão. Eu me separei do meu esposo, o pai dos meus filhos, há 5 anos. E nesse último agora, Domingo dos Pais, ele veio pegá-los para ficar com ele. Mas eu percebi que meus filhos, no dia seguinte, estavam tristes, calados. E eu não soube como lidar. Eu gostaria de uma ajuda. Obrigada. Maria Tereza de Mãe Luísa. É um relato bem forte, né? Sim. Então, a tristeza ela é um dos sintomas da depressão, certo? É complicado para nós psicólogos que não conhecemos a história a fundo dessa família, estar aqui fazendo suposições. Mas, assim, por isso que a gente está aqui falando hoje sobre a depressão na infância e na adolescência. Por quê? Porque, por exemplo, sinais, sintomas de humor irritável, agressividade, isolamento, dificuldade de concentração e, consequente, dificuldade no desempenho escolar, podem ser sinais, sim, de depressão. Eu não estou querendo dizer com isso que são sinais afirmativos de depressão. Mas como existe esse contexto nessa família, né, de uma separação, né, de uma situação de perda, que não deixa de ser, independente do histórico desse motivo, dessa separação, é importante que Dona Maria, Isso, né, Tereza. é importante que Dona Tereza, ela
procure ajuda, uma ajuda mais presencial para que os profissionais da psicologia possam estar avaliando esse caso dessas crianças e como eles estão lidando com essa separação. Eu acho assim, vamos falar um pouquinho sobre a separação? No caso, Marília, esse foi um relato que já puxa um gancho para a gente falar sobre esse assunto que infelizmente é recorrente, né? Pais se separarem não é novidade, não é uma coisa pontual, acontece mesmo. E aí isso influencia na hora de uma criança ou adolescente poder desenvolver uma depressão? Ainda só um pouquinho, Luísa, respondendo a Maria Tereza também, é importante que, assim, só realizou a visita e aí no outro dia estava triste, tem que investigar, né? Se durante a semana ou os dias atrás, como era que estava essa criança, tentar acessar, né? Tentar saber dessa criança. Muitas vezes a criança não fala, mas ela expressa através do comportamento, de alguma brincadeira. Então, o primeiro passo é a investigação, né? Através de algum recurso lúdico, tentar acessar a criança as emoções. Se ela está triste, se ela está feliz, porque ela está triste, porque ela está feliz. Saber como foi esse dia dos pais, né? Conversar, dialogar. Eu acho que o primeiro passo, muitas vezes, a gente não para ouvir, para escutar o que aquela criança tem a dizer. Então, é importante que possa ouvir essa criança, né? E muitas vezes ela não vai falar, mas ela vai expressar através de alguma brincadeira. E aí, para que seja feita uma avaliação. Não dá por uma única situação a gente determinar que foi por causa disso. Há todo um percurso aí que precisa ser investigado. E assim como a Maria Tereza, é fácil ter acesso a psicólogos que podem ajudar crianças? Tem algum programa aqui no nosso estado, algo que seja gratuito, que dê para todo mundo ir em busca dessas informações? Sim, hoje algumas universidades, inclusive a UFRN, algumas universidades particulares hoje já disponibilizam de um serviço e alguns psicólogos que já atendem também a uma demanda mais social, né, a preço social. Então, assim, buscar também através de algumas universidades que dá um apoio bem bacana. Legal. E a população ela tem se conscientizado melhor, inclusive tem procurado mais os profissionais da área de saúde mental. Gente, bom, né? E tem uma idade, assim, estamos falando no geral, né? Crianças, adolescentes, tem uma idade certa para desenvolver uma depressão? Geralmente, aí, a partir dos 4 anos é quando já apresenta algo aí que começa a chamar a atenção, né? Quando a criança começa a expressar mais... Tem algumas pesquisas que já colocam aí até mais cedo, já é possível detectar, mas tem que investigar para poder dizer que ela está dentro de um quadro depressivo, né? Tem que ser feita uma avaliação. É isso aí. Se você tem algum relato, quer tirar alguma dúvida, pode interagir com a gente nas redes sociais. @tvfeliz é o nosso Instagram. Você pode comentar na nossa última foto, fazer sua pergunta. Se você preferir, tem o nosso WhatsApp, que é ainda mais rápido. Então, você manda sua pergunta, a gente já lê aqui ao vivo, já te responde no 981056955. Já está passando na sua tela e já chegou mensagem. Já chegou sim, é uma mensagem bem delicada, tá? Ela diz assim, descobri que minha filha de 15 anos fez cortes no braço dela. Ela sempre foi muito fechada. Tenho mais 4 filhos e sou mãe solteira, trabalho o dia todo. Ela pode estar com depressão? O que eu devo fazer? Ela iniciou um processo de automutilação, né? E nesse processo de automutilação, muitos adolescentes, eles fazem e se sentem aí até aliviados, dizem estar aliviados, porque aliviando alguma dor emocional. Então, assim, começou com automutilação, precisa sim procurar ajuda, né? Precisa ouvir, saber o que é que essa adolescente ela está passando, ela está sentindo. Então é interessante que ela busque aí ajuda e orientação e tentar saber como é que está o dia a dia dessa jovem, o que é que ela está fazendo, precisa aí de um acompanhamento. Marília, como é que os pais são preparados para lidar com o problema? Quando descobre que o filho está com depressão, como é que eles são preparados por vocês? Pronto, nesse projeto que a primeira temática é meu filho pode estar com depressão, e agora? Né? A gente vai estar apresentando toda a conjuntura da depressão, né? Fazendo o acolhimento das dúvidas e das dificuldades que eles apresentam em relação a essa temática e estar psicoeducando, construindo junto com eles estratégias de manejos que eles possam estar prevenindo e tratando possíveis adoecimentos de seus filhos. E a gente vai dar também
um toque especial nessa primeira edição do projeto para o processo de autoaceitação dos diagnósticos dessa patologia para os pais, entendeu? Que muitas vezes a gente percebe que existe essa dificuldade de aceitar, de autoaceitação, exatamente porque, como o Hétero estava falando, existe uma culpabilização por trás, né, de não ter percebido. Muito bom. Olha, esse assunto está muito interessante. A gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas ainda dá tempo de você participar. É só entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp. Vamos colocar o número aqui na tela, 981056955. E na volta do bloco a gente vai falar mais detalhes sobre esse projeto, dessas duas psicólogas maravilhosas que estão aqui tirando várias dúvidas junto com a gente, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Você Feliz, ainda falando sobre um tema muito importante. Então, vocês que são pais, filhos também, fiquem ligados aqui no nosso programa. A gente está recebendo duas psicólogas aqui maravilhosas, a Marília e a Hétera, tirando várias dúvidas sobre o tema depressão infantil. Bom, a gente vai perguntar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o projeto, né? Se serão abordados outros temas. Sim, serão abordadas várias temáticas. Limites realistas e limites prejudicados, vínculos afetivos, diálogos entre pais e filhos. Como é que são limites realistas e limites, como é que é? Prejudicados. O que seria mais ou menos, só para entender? Mais ou menos, para a gente entender melhor. Os limites realistas são aqueles limites que os pais, na sua arte de educar, estão concedendo aos seus filhos. Aqueles limites do sim bem dado e do não também bem dado na medida certa. E os limites prejudicados é quando... Esse sim e esse não ultrapassa o limite saudável, entendeu? Entendi, ótimo. O que mais está falando? Vão ter várias temáticas, transtornos de aprendizagem, regulação emocional, o manejo da raiva, e a gente está planejando tudo com muito cuidado e muito profissionalismo. E vai ter hiperatividade também? Que muitos pais, né, vai ter algo relacionado? Sim, teremos sim. Porque a gente vê aquele menino dançando, aí às vezes a gente não sabe como lidar, né, com os filhos no primeiro, principalmente papais, mamães de primeira viagem, às vezes ficam desesperados e acham que o castigo vai resolver e pode ser que não seja bem assim. Então, muito legal esse projeto, né? Eu acho que tem que haver cada vez mais, com muito mais frequência, encontros, né? Sim, com certeza. Para que os pais possam criar da melhor forma possível os filhos para o futuro, gente. Porque hoje ele está ali na sua casa, né? Você está educando da melhor maneira possível para o mundo, né? Ele vai se tornar um adulto como você e aí tudo vai depender, vai ser tudo consequência, vai depender do comportamento, da educação que os pais deram, né? E esse projeto ali também é válido para profissionais que trabalham com crianças, por exemplo, para que elas também possam ter um papel mais assertivo ali com as crianças também? Com certeza. Nesse primeiro momento, que será realizado dia 30 agora de agosto, né, das 19 às 21 horas, no Instituto Vida, né, ele será inicialmente aberto, né, para pais, mães, profissionais da educação, profissionais de saúde, mas a nossa proposta é que depois seja um grupo fechado. Legal. Né? E inicialmente, nossa primeira edição será agora, dia 30 de agosto. E vai ser mensal? Vida. Vai ser mensal. Encontros mensais. Olha, Legal. chegou uma Discutir, perguntinha. partilhar. Ótimo, maravilha. Chegou uma perguntinha aqui do Lúcio. Ele falou o seguinte: eu tenho uma filha de 26 anos, ela é formada e trabalha e temos uma vida estruturada, mas ela chora constantemente. Isso é um quadro depressivo? Como eu falei, né? Não dá para determinar assim se ela apresenta um choro, uma tristeza, tem que avaliar, até porque é multifatorial, né? Tem outros fatores aí que precisam ser avaliados. Mas é interessante que passe por uma avaliação, porque o choro persistente, o choro com frequência, aí é um sinalzinho de alerta. Ele fala então, que desde de criança que ela é assim. Com certeza, e aí pode já estar dentro de um quadro crônico, né? Então, por isso, precisa ser feita aí uma avaliação. Muito bom. Isso aí, olha, interessante, né? Saber perguntas sobre esses temas, né, Paulo? Porque Sim. é complexo. Você que é mãe, né? Você ainda não, mas está preparadíssima, né? Não tem como. Psicóloga deve ser a melhor mãe do mundo, né? Porque está preparada para lidar ali. Ou, não? Não, é muita pretensão de achar a melhor mãe do mundo, mas eu tento ser.
Não, tenta, mas assim, é o mais sabe, importante. algumas ferramentas melhor do que outras pessoas. E claro que ninguém é perfeito, né, gente? Sim, com Estamos aqui certeza. brincando, mas eu acho que tentar dar o melhor de si é o que vale, né? E fazer projetos como esse, né? Na verdade, tomar uma atitude certa, porque às vezes, né, tem um quadro, uma situação que está complicada dentro de casa e às vezes os pais tomam uma atitude, mas essa atitude acaba deixando a situação mais errada, né? Mais profunda ainda, né? E o melhor disso tudo é saber, né? Ter informações para que essas situações elas não sejam mais um tabu, porque ainda existe muito um tabu relacionado à questão, né? Psicológica, depressiva. E é muito bom vocês falarem essa questão aí que é psicoeducação, né? Fala um pouco mais sobre isso para que o pessoal de casa possa entender. Pois é, na psicoeducação a gente vai estar, a partir de uma estratégia psicológica, né, a gente vai estar promovendo conhecimento sobre a temática que a gente vai abordar e criando estratégias, né, de manejo dessas temáticas, no caso de como lidar com esses sinais e sintomas, como estar mais atento, e enfim, em relação a diversas temáticas que a gente vai trabalhar no projeto. Gente, meninos e meninas, crianças raivosas, né? Vamos dizer assim, raivosas. Como é que funciona? A gente vê e fala, ai não, é porque meu filho tem uma personalidade forte, tem um gênio forte, acha que é normal, vai deixando, e aí cresce um adulto, né? Vai virar um adulto sem educação, sem limites, achando que pode tudo. É isso ou não é? Como é que funciona? Tem que investigar, porque assim, a criança ela está explorando e desenvolvendo aí algumas habilidades, né? Ela está explorando, ela está conhecendo, ela ainda não sabe alguns limites, então precisa de um adulto ali, né? Para mediar e para colocar os possíveis limites. Então tem que ver como essa raiva se manifesta, como esse humor está se manifestando, para que o adulto possa ficar em alerta, né? Se a criança é constantemente agressiva, se está constantemente apresentando raiva, se não há um manejo dessas emoções, é interessante aí que o adulto ele esteja em alerta, né? Se a criança ela chora com frequência, se essa criança ela está constantemente apresentando esse sinal, esse sintoma, precisa ser feita uma avaliação. É muito importante, né? Em busca de um profissional que realmente dê, né, um tratamento ideal, né? Não adianta só pensar ou não agir, né? Tem que ir em busca de um profissional. Inclusive chegou mais uma pergunta aqui do nosso telespectador, ele não se identificou, mas diz assim, ó, é comum pensar em suicídio na adolescência? Comum não é, né? Comum não é para qualquer fase pensar em suicídio, pensar constantemente com frequência em morte. Não é o natural, né? Então, assim, tá pensando com frequência, sempre pensamentos negativos, pensamentos autodestrutivos. É interessante aí ficar em alerta, né? Porque é um conjunto de pensamentos e pensamentos disfuncionais que também promove aí comportamentos que provocam uma certa alerta, é ficar alerta. Né? Normal não, né? O adolescente ele está numa fase de muita transição, de experimentar muitas coisas, de muitas novidades. Então, por isso, chama a atenção se esse for um pensamento com frequência. Agora, Marília, qual é a frequência que os pais devem conversar com seus filhos durante a fase... quando eles são criança, como vocês falaram, 4 anos de idade, mais ou menos, já é bom, tá ali, entrou no carro, e aí, filho, como é que foi a aula e tudo, perguntar como é que foi tratado o amiguinho, se houve brincadeira, tudo bem, mas quando ele vira adolescente, começa a ir pra balada, começa a festa, começa a fechar a porta do quarto, a se trancar no mundo dele, como é que faz para o pai e a mãe ter acesso ao filho? Porque, claro, há uma negação, né? Os filhos não querem, os filhos têm vergonha, não quer conversar com o pai, não quer conversar com a mãe. Como é que faz para amenizar essa situação? Eu acredito assim que o vínculo seguro ele precisa ser estabelecido desde os primeiros anos de vida, né? Estar sempre dialogando com seu filho, incentivando ele a expressar o que sente, e mesmo que o pai muitas vezes não concorde com a atitude do filho, está ali disposto a ouvir, né? Está ali disposto a pensar com ele junto novas ideias em relação ao mundo, em relação à temática, conversar sobre amizade, conversar sobre tudo que o filho traga e que ele perceba que o filho está preparado para
para entender e para compreender. Sempre dentro da linguagem Pai e filho. Pai e filho. Se a criança você precisa uma linguagem mais lúdica, se é adolescente e assim vai. Que filho nunca deixa de ser filho, né? O mais Isso importante aí. é a questão da conversa e da interação para que elas cheguem numa solução mais, né, cabível no momento, né? A gente agradece demais a participação de vocês duas aqui no nosso programa e queria que vocês reforçassem o convite mais uma vez aí para todo mundo participar desse projeto. Obrigada a vocês, é sempre uma satisfação estar aqui. Quem tiver interesse, vai acontecer no Instituto Vida, 2030 37 60, o telefone, ou através do celular 9104 4099. Nossa primeira edição vai acontecer agora, dia 30 de agosto, numa quarta-feira, das 19 às 21 horas. Obrigada, meninas. De nada, é um prazer. Até a próxima. Bom, é isso, nosso programa vai finalizando aqui. Antes, deixa eu só mandar um beijo aqui para Williams Ferreira de Souza. Falou, parabéns pelo programa, saudações aqui de Capim Macio. Um Obrigado. beijo, obrigada. O nosso programa vai acabando, mas amanhã, lembra aí, nosso encontro está marcado a partir das 1h30 da tarde até as 15 horas ao vivo, mas você também tem aí reprise às 19 horas. Então, a gente espera vocês aqui amanhã. Um Isso beijo, aí. fiquem com Deus. Beijo e até Tchau. amanhã. Tchau.